preocupações do lado de fora desse salão e possamos refletir juntos sobre o tema da noite. Desta forma, o passe que vamos receber após aqui esta parte evangélica, com certeza nos ajudará muito mais. Porque às vezes nós estamos aqui de corpo presente, mas de espíritos ausentes, porque o nosso pensamento está lá no nosso problema e na nossa dificuldade. Portanto, é uma hora que a gente precisa estar refletindo sobre o tema. Por isso que, no meio espírita, todo passe deve ocorrer depois de uma palestra, para que nossos corações já estejam mais serenos, mais calmos para o benefício do passe. E nesta noite nós falaremos sobre um tema que eu diria que não é um dos temas mais fáceis de se falar, mas com certeza é um tema sobre o qual todos nós temos experiência prática imensa, pois desde o nosso nascimento, o nosso contato se dá com que tipo de espíritos ou onde? Família. Todos temos família, não é? Todos nós temos. Pode não ser uma família grande, pode não ser uma família perfeita, pode não ser uma família ideal, pode não ser uma família convencional, mas todos temos uma família. E toda a nossa epopeia de amadurecimento e evolução espiritual tem início na família. Daí a razão pela qual, na doutrina espírita, nós primamos muito sobre a proteção da família. E o tema da palestra de hoje fala da família como um sentido para o amor. Família e amor precisam estar intimamente ligados, porque sem amor, como é que nós conseguimos superar as adversidades que ocorrem em uma família? É pouco provável, não é? Porque justamente nós precisamos deste amor. Então, nós vamos ver lá no início, já em Mateus capítulo 19, honrarás ao teu pai e tua mãe, aí amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo essa palestra na Fundação Casa, um jovem interno disse: e terás dias dilatados sobre a terra, porque é a continuação desse trecho de Mateus, ou seja, ele conhecia o Evangelho, né? Então, o tema sobre a família, ele realmente é... Não está aí, Marcelo? Oi? Não. Opa! E agora? Ele falou lá de longe, e agora foi. Está vendo? É nossa família, né? Não faz para voltar aqui. Agora foi bastante. Mas eu dei um monte de spoiler. Agora podemos ir embora, não sei, mas já está tudo resolvido. Família já está tudo certo, né? Dá para voltar para o início? Eu estou voltando aqui. Isso. Por favor. Pronto. Agora sim. Então, eu dizia que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe para termos dias dilatados sobre a terra. Assim como devemos honrar também os nossos filhos, porque, como bem sabemos, a família é um projeto de Deus. E Ele coloca sobre os nossos ombros, sobre nossas responsabilidades, espíritos que precisam aprender conosco. Então, a necessidade de honrar está tanto do pai para com o filho, como do filho para com o pai. Afinal de contas, nessas sucessivas idas e vindas, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Né? De modo que a palavra realmente de respeito precisa ser encorajada. Marcelo, por favor, dá até isso. Vamos lá. Você já olhou para as suas mãos? Olha aqui. Existe algum dedo igual? Todos os nossos dedos são diferentes. Alguém quer perder alguns dedos aqui? Ninguém quer. Todos os nossos dedos têm uma finalidade. Todos os dedos são igualmente importantes. Todos os nossos dedos fazem parte de um projeto do Criador
para a nossa existência, para que nós possamos evoluir enquanto seres humanos aqui no planeta Terra. E numa família, ninguém é igual. Então eu perguntaria aos senhores, qual seria o maior desafio na qualidade de conviver em família? Alguém seria capaz de arriscar? Um de cada vez, por favor. Vamos lá, vamos pensar junto? Eu queria interagir um pouquinho com vocês, porque esse tema realmente ele é palpitante. Qual seria o maior desafio? Qual seria a maior dificuldade que nós encontramos ao conviver em família? Opa! Isso mesmo. Acabei de falar que todos os nossos dedos são diferentes. Né? Então, a convivência com os diferentes que é o maior desafio. E por que é um desafio? Porque ele não pensa como eu. E como ele não pensa como eu tenho uma tendência natural e lógica de achar que eu sou dono da verdade e ele não. Então, conviver com os diferentes constitui hoje um dos maiores desafios para a família. Agora, conviver com essas diferenças de que forma? Como? O que nós precisamos entender sobre o ponto de vista espiritual, sobre o que Jesus nos ensina para vivermos em família? Emmanuel nos dá uma dica, né? Ele diz que Deus não dá cópias, somos todos diferentes. Se nós formos aqui olhar, nenhum de nós tem uma digital igual. Aliás, no mundo inteiro ninguém tem uma digital igual. Todos nós somos únicos. Únicos. Não somos cópias. Somos todos diferentes. Mesmo porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma sequência de fatos que aconteceu em nossas vidas que nos tornam diferentes uns dos outros. Né? Então, essas diferenças, essa convivência é que é realmente tão difícil. Né? Então, viver e conviver em família constitui para nós um projeto de Deus, porque os pais, os filhos e todos os nossos ditos parentes são companheiros de jornada na Terra. Eu já disse aqui nessa casa mais de uma centena de vezes que nós somos espíritos vivendo experiência na Terra. E não é o contrário, nós não somos espíritos terrenos que vamos de vez em quando ter uma experiência na parte espiritual. Lá é a nossa existência verdadeira, lá é a nossa existência real e plena. Logo, tudo o que aqui acontece constitui oportunidades para que o nosso espírito possa amadurecer, evoluir no contato com o nosso semelhante. Daí a razão pela qual Cristo nos ensinou: ame ao próximo como a ti mesmo. E muita gente sempre pensou nesse próximo sempre como a família, pai, mãe, irmãos, filhos. Na verdade, Cristo coloca esse próximo como toda e qualquer criatura. E a doutrina espírita nos ensina que as famílias, por assim dizer, não são necessariamente, tão somente as famílias por consanguinidade. Muitas vezes a família real, ela se dá pelas afinidades. Né? Então, às vezes você está em uma família, mas você fala, não é possível que eu sou filho do mesmo pai e da mesma mãe, porque são duas pessoas totalmente diferentes. E às vezes você tem um amigo, portanto, filho de outro pai, de outra mãe, com outra história, mas que parece que ele é uma alma gêmea sua, pensa igual, você olha para ele, você já sabe se ele está gostando, se ele não está gostando, você o entende só de enxergar. E você diz, um amigo muitas vezes é muito mais do que um irmão. Né? Mas, de fato, a doutrina espírita nos ensina que muitas vezes essa família, chamada de consanguinidade, ela é assim necessária para que nós aprendamos a aceitar aquelas diferenças, a respeitar aquelas diferenças, a entendermos que aquelas diferenças são necessárias para aqueles espíritos, para que eles juntos possam crescer e evoluir. É como se nós fôssemos anjos que não podemos voar com uma asa só, então cada um de nós será uma asa e juntos poderemos alçar voos cada vez mais altos. Né?
Então, tradicionalmente, a família surge de um casamento ou de uma união de duas pessoas. Não é assim? Pelo menos no passado não era muito assim, né? Hoje, isso mudou, e mudou muito. Existe família de duas mulheres, existe família de dois homens, existe família de um homem só, de uma mulher só, existe uma família de avós, existem N tipos de famílias, não é? Mas, para Deus, não importa o tipo de família, mas o que importa é a reunião do núcleo familiar, que chamamos de família, para o amadurecimento e o aprendizado daqueles espíritos, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes uma gravidez inesperada traz os filhos e a família acontece a partir da chegada de uma nova vida na vida de outras pessoas. Quem já não viveu uma situação como esta? Né? Eu mesmo, quando me casei, assim foi porque minha esposa estava grávida, mas Deus permitiu que, pelos laços do amor, nós ficássemos juntos como estamos até hoje, já vai quase 40 anos. Já temos os nossos filhos, já temos os nossos netos, e graças ao bom Deus, digo sempre para minha esposa, se eu tivesse que voltar hoje lá no padre, e ele me perguntar, aceita? Eu diria para ela, claro que eu vou pensar. Sempre digo para ela isso, né? Sempre existe um entendimento e encontrar. Mas brincadeiras à parte, ninguém fica junto por tanto tempo se não existir amor. Agora, quem entende de amor, sabe que o amor não é aquele conto de fadas, de novela, de filme. Amor, gente, é difícil. O amor exige compreensão, o amor exige paciência, o amor exige renúncia, o amor exige respeito, e tudo isso dá um trabalho danado. Tudo isso cobra de nós um preço muito alto que muitas vezes pensamos que não temos condições de pagar. Porque o preço para o amor é a compreensão, muitas vezes é a renúncia de nós mesmos, é entendermos que, bom, eu posso não gostar do que a minha companheira ou meu filho quer, mas eu devo permitir que eles tenham o seu desejo, a sua vontade, para que nós possamos fazer aquilo juntos, respeitando a opinião deles. Porque se nós não os valorizarmos nesse sentido, com o tempo, essas diferenças se transformarão em problemas, e os problemas causarão um divórcio. Porque há falta de maturidade espiritual nas pessoas, porque entendem que todo mundo tem que se aceitar. Na verdade, nós não temos que nos aceitar, nós temos que nos respeitar. Por exemplo, a minha esposa quer mudar a cor da parede da sala. E ela quer colocar lá um preto, vermelho e branco, ou preto e branco do Corinthians, que seja. Então, não é boa essa parede, mas eu quero. Então, tá bom, se você quer, tudo bem, mas eu não gosto dessa cor. Mas a gente pode se respeitar, a gente pode se entender e ser equilibrante. Agora, o que eu não posso jamais fazer é, deixa ela pintar, e no dia seguinte eu fico, que raio de horrível. Por que você fez isso? E eu começo a tornar aquilo um martírio na minha vida. Então eu tenho que funcionar. Se eu disse sim, assim, acabou, vira a página, vida segue. Só que a gente às vezes tem dificuldade de respeitar as opiniões alheias, né? Então não importa como só uma, por favor. Isso. Não importa como a família surja. O que importa é que as pessoas possam ser importantes uma para as outras. Saber com quem a gente pode contar. Quando alguém fica doente aqui, quem é que vai visitar? É sempre a família. Ainda que não seja aquela família perfeita, ainda que não seja aquela família unida, mas é sempre a família que está ali. E não raro, quando as famílias estão desunidas, diante de um sofrimento como este, a dor faz com que elas se aproximem e muitas vezes as diferenças são sanadas e o amor impera. E as pessoas estão ali e o enfermo fala, poxa vida, você está aqui, você sempre esteve comigo. E tem a oportunidade de muitas vezes reparar faltas atrozes do passado por conta do amor. Né? Por favor, próximo. Né? Então o maior desafio de viver em família não é o sustento, nem o amor, nem a educação, nem a saúde. O maior desafio da família é conviver com as diferenças. Esse é o maior desafio.
Por favor, o próximo. Né? Então, hoje, na nossa sociedade, a nossa sociedade sempre foi exigente do pai e mãe, não é? Fala a verdade, pai e mãe não pode errar, gente. Não pode errar. É impossível, ele não pode errar. Né? E nós fomos educados para criar os nossos filhos para serem bons e trabalhadores. Nunca vi um pai, uma mãe, criar um filho para ser desonesto. Eu já fiz essa pergunta lá na Fundação Casa, eu sou voluntário lá já há mais de 10 anos, faço palestra para os menores. Já tive a oportunidade de fazer essa pergunta para eles. Alguém aqui algum dia ouviu do pai e da mãe para não ser um bom homem, não ser cumpridor das obrigações? E por que isso acontece? Aí é outra história. Né? Mas todos os pais, todas as mães querem seus filhos melhores. Né? Então, a nossa sociedade obriga-nos a prover a casa de todo sustento e muito mais. E sustento não só material, mas sustento sentimental, se fazer presente como pai, como mãe, como parente realmente daquela pessoa, dando o exemplo, dando todos os ensinamentos que aquele espírito precisa fazer. Né? Então, todos os sacrifícios que nós temos são realmente para a felicidade dos filhos. Não há dúvida disso. Mas eu pergunto aos senhores, será que existe manual de como viver em família? Não. Se alguém tiver, me manda, por favor, manual. Vai lá, paciência, consulte a página 2. Aí você abre a página 2, paciência de novo. Né? Mas não existe manual de como viver em família, até porque todas as famílias são diferentes. Não existe família igual. O remédio da minha família não é o mesmo remédio da sua família, porque as nossas histórias são diferentes. As nossas vidas são diferentes. Salvo no que diz respeito ao amor, à compreensão, à tolerância, que são virtudes genéricas, mas a história da nossa vida é uma combinação de uma série de acontecimentos que é diferente de uma família para a outra. Né? Todas as famílias são diferentes. Então, nós temos que cuidar da saúde de todos. Até os filhos acabam esperando dos pais aquilo que eles não podem dar, porque são como todo mundo, aprendizes da vida. Já cansei de ver lá no Movimento Fraterno, na Federação Espírita, depois, igual aquele que temos ali atrás, muitos pais tristes quando vê o filho indo por um caminho ruim, difícil. Onde eu errei? Onde eu falhei? O que eu não dei para o meu filho? E começa a se fazer uma pressão enorme por conta do que a sociedade coloca. Mas, às vezes, você não tem como dar o que você não recebeu, porque muitas vezes você não tem isso. Então, cada pessoa ama como ela pode, mas não significa que ela esteja amando daquele jeito, daquela forma, que ela não te ama como a família vizinha o ama. Porque o quintal do vizinho é sempre mais verde, não é assim? Fala. Sempre é mais belo. Porque a gente não vê os problemas. A gente só vê o exterior. A gente só vê a parte de fora. Agora, conviva na família e você vai entender. É por isso que os mais antigos dizem: conhece-se uma pessoa quando se come um quilo de sal, não é? Sim ou não? Sim. E por que esse ditado é verdadeiro? Ninguém come um quilo de sal em menos de um mês. Hã? Ninguém come um quilo de sal em menos de um mês. Isso, ninguém come um quilo de sal em menos de um mês. Aliás, se for diabético, vai demorar muito mais ainda, né? Hipertensivo, essas coisas, vai demorar muito mais. Mas o fato é que demora. E quando demora, você começa a conhecer as pessoas. Esses programas de reality show, você vê. Na primeira semana não testa, né? Na segunda já começa, na terceira está caindo o barraco. Por quê? As máscaras começam a cair. As pessoas começam a mostrar quem elas são de verdade. Né? E na família não é diferente. Eu lembro quando meu pai ia receber os parentes, assim, toma banho, coloca roupinha, fica tudo bonitinho, era assim, né? Mas quando ninguém estava lá, já estava tudo jogado, já estava montado. Por quê? Há uma necessidade de a gente mostrar que está sendo bem cuidado, de que tudo está em ordem, a hora que está chegando, arruma a casa, né? Corre para arrumar a casa. Na verdade, a família é onde se vive. Só que a gente entende que esse estereótipo de estar tudo arrumado é um conceito de família ideal, que é o conceito que a sociedade coloca, que não é o conceito que nós estamos buscando aqui. O conceito que nós estamos buscando aqui é de uma família
que vive sobre a lei do amor. E a lei do amor, ela é compreensiva, ela é tolerante, ela não se conduz de maneira inconveniente, ela não busca somente os seus próprios interesses, ela não é vaidosa, ela não tem soberba, ela ajuda, ela compreende, ela aceita a pessoa como ela é, do jeito que ela é. Isso não significa que ela se tornou santa, não. Significa o que Cristo disse: amar aos que nos amam é fácil, mas amar ao que nos odeiam, aí está o desafio. Ou os que nos caluniam, os que nos perseguem, os que nos fazem mal. E muitas vezes, pelos processos reencarnatórios, esses espíritos que encarnam na família, não dizemos todos, é óbvio, mas muitas vezes são espíritos divergentes entre si, que precisam estar ali para desenvolverem reciprocamente, um para com o outro, os laços do amor. Simples assim. Né? Então, por favor, próximo. Né? Então, você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Eu estou recitando uma música de Legião Urbana. Você culpa seus pais, não cantar. Deixa, senão ele vai ficar tremendo logo onde ele quer que ele esteja. Mas na verdade, quem são nossos pais? Quem são nossos filhos? Quem é nossa família? No momento em que Cristo estava sendo crucificado, João olha para Cristo e disse: quem são os meus irmãos? Você vai Maria, olha, ela é sua mãe, você está todos como uma família universal. Hoje os evangélicos, inclusive, chamam os seus companheiros de ideal como irmãos por conta desse laço de que todos somos irmãos, né? A família por afinidade. Mas quem é que não erra, gente? Todos nós erramos. Agora, errar com o desejo sincero de errar é diferente. Paulo diz que muitas vezes, o apóstolo, né? Ele nos diz que muitas vezes o Espírito quer fazer o melhor. Ele luta pelo melhor. Mas lutando pelo melhor, ele não consegue porque é difícil. E sendo difícil, ele sucumbe. Sucumbindo, ele não faz o que queria e faz o que não queria. Olha que coisa interessante, né? Isso muitas vezes acontece conosco. Nós queremos estar em família, nós queremos ser compreensivos, nós queremos amar, nós queremos ajudar, nós queremos ser servidores. Só que na hora do embate, na hora da dificuldade, nós sucumbimos, aí nós brigamos, nós ofendemos, nós magoamos a pessoa. Esquecemos de que pessoas existem para serem amadas e coisas para serem usadas. E nós invertemos a lógica. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E nos distanciamos do amor, que é o que se deve buscar em uma família. Né? Então fica aí o convite para refletirmos sobre a música de Legião Urbana. Por favor, próximo. Isso aí. Então, ninguém chega na família com manual de instrução. Nós já falamos, né? A gente aprende a viver vivendo e aprende a ser família convivendo. É uma sociedade em miniatura. O que é a sociedade em miniatura? Por que nós estamos falando isso? Por que a família é uma sociedade em miniatura? Ela é menor que uma sociedade. Sim, é menor que uma sociedade, óbvio. Com certeza. Mas por quê? Vamos comigo. Vamos falar no lar de Andrade. Vem comigo, vamos pensar juntos. Se a tua família for honesta, se a tua família for honesta, se a tua família for honesta, a minha família for honesta, e é uma família de todos vocês forem honestos, eu vou ter preocupação em deixar minha carteira ali naquela cadeira? Por quê? Porque nós sabemos que as nossas famílias são honestas. Então, a família é a sociedade em miniatura. Se as famílias forem honestas, a sociedade será honesta. Porque a família é a célula-mãe da sociedade. Quando a família é perfeita, a sociedade é perfeita. Mas as famílias não são perfeitas.
Daí a razão pela qual estamos abordando esse tema, para tentarmos buscar não a perfeição, porque ela só é de Deus, mas a perfectibilidade. A perfectibilidade é o ser o mais perfeito possível dentro da nossa imperfeição. Sermos aqueles espíritos mais próximos do que Deus espera de cada um de nós dentro do nosso processo de evolução aqui no planeta Terra. Então, em uma sociedade miniatura, onde vamos aprender a respeitar os direitos, as diferenças, as limitações, as dificuldades uns dos outros, se não aprendermos em casa, na sociedade, é mais difícil. Ora, se você não consegue ter paz ali na tua casa, como é que você vai ter paz na sociedade, gente? Se você não consegue ter paciência na tua casa, se você não vai ter paciência no trânsito, esquece, não vai ter. Não vai ter, porque na família é onde você tem a oportunidade de exercitar todas essas virtudes. Agora, se você tiver condições de exercitar essas virtudes na tua família, aí na sociedade você terá muito mais chances de fazer isso. Eu lembro que minha mãe já é desencarnada, mas quando ela era viva, ela dizia assim, né? Olhe bem como um genro trata a mãe dele, e você vai saber como ele vai tratar a sogra, a esposa, enfim. E a realidade, porque as pessoas não mudam, elas são o que são. Se ela é grossa com um, ela vai ser grossa com o outro. A única coisa que ela vai dizer, sabe o que é? Aquilo que o mundo diz. Olha, se ninguém pisar no meu pé, não vai ter problema. Se ninguém for ignorante comigo, eu não vou ser ignorante com ninguém. Só que o que Cristo nos ensina? Ame a quem te calunia. Ame a quem fala mal de você. Ele fala exatamente o contrário. Ele não diz, ame a quem te ama. Até porque isso é uma obrigação, é um dever. Ele diz, ame a quem te magoa, a quem te ofende. Agora, vejam como esse assunto é interessante. Existe alguma coisa mais dolorosa para um pai, para uma mãe, do que uma ingratidão de um filho? É triste, né, gente? Dói. Dói. Mas quando um pai, uma mãe, faz pelo filho o que o Cristo ensinou, ou seja, ame-o pela alegria de amar, sem esperar nada em troca, ele não está exigindo nem sequer compreensão do que ele fez. Então ele não está preocupado se o filho vai ser grato, se o filho vai retribuir, ele não está preocupado. É bem verdade, qual pai que não quer ser amado, qual pai que não quer que o filho olhe para ele e diga, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, vem aqui me dar um abraço, olha, conte comigo. Todos nós somos mortais, nós somos ainda falhos, nós temos essa necessidade, bem o sabemos. Mas felizes são aqueles que conseguem de verdade doar-se sem esperar nada em troca, sem esperar retribuição. E aí, quando nós colocamos esses exemplos em família, aí talvez a gente esteja realmente entendendo a máxima do amor, né? O amor de um pai, de uma mãe, de um filho, de um parente próximo, por favor. Né? Então, e os filhos? Como devem agir dentro da família? A resposta vem de onde? Eu disse que não iria existir manual de instrução em família, né? Mas eu defendo a tese de que existe um manual, sim, que a gente deve utilizar. Esse manual é o Evangelho, porque ele dá uma série de diretrizes de como a gente deve agir, como a gente deve se comportar, como devem ser as nossas atitudes e as nossas ações. Honra a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. Lembra do que eu falei no domingo da sua casa? Então, e o Senhor Deus te há de dar. Está lá em Decálogo mesmo, capítulo 20, versículo 12. Honrar pai e mãe e filhos também, porque muitas vezes nós não honramos os nossos filhos, meus amigos. Nós honramos os nossos filhos servindo na condição de pai, muitas vezes dizendo não quando preciso dizer não, muitas vezes impondo limite quando preciso impor limite, mas também sendo um pai, uma mãe presente, dizendo que ele é importante, que ele é uma dádiva na sua vida, que ele é importante para você, que ele tem um projeto de vida maravilhoso, tentando estimulá-lo a enxergar a vida sob outra perspectiva. E a recíproca também é verdadeira. Por favor, próximo, Marcelo.
Então, se você refletir, se nós refletirmos, nós vamos realmente perceber que os ensinamentos de Jesus servem para nós como um verdadeiro manual da família, que tanto sentimos falta. Por isso que nós, espíritas, chamamos muita atenção para a necessidade do culto do Evangelho no lar. Por quê? Quando você faz o Evangelho no lar, é como se você estivesse convidando os bons espíritos e Jesus para que esteja ali presente com a sua família. E onde há luz, gente, não tem escuridão que se faça. Onde há luz, ela dissipa todas as trevas da ignorância, dos desentendimentos, porque as pessoas se permitem ouvir. Colocar um trecho evangélico, o que você pensa sobre isso? Por exemplo, sobre o perdão, um tema tão intenso e tão difícil, porque só sabe o que é perdoar quando se precisa perdoar. Perdão na teoria é uma coisa, perdão na prática é outra bem diferente. Mas como falar disso em família? Buscando no Evangelho o manancial, a fonte, para que nós possamos juntos evoluir e aprender. Né? Por favor. Então, na família, nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a perdoar, a repartir. Nós precisamos aprender a cooperar. Né? Nós precisamos aprender a pacificar. Sabe por que eu gosto desse termo pacificar? Porque tem muita gente que quer viver em paz. Quem quer viver em paz aqui? Eu quero. Agora vou fazer a mesma pergunta. Hein? Quem quer ser um pacificador? Qual a diferença de viver em paz e ser um pacificador? Ah, peguei você. Pacifica, né? Hã? O pacificador é aquele que acha um meio termo para tentar procurar uma solução. Não é bom para ambos. Perfeito. Pacificador, ele não quer só paz, ele quer promover a paz. Ele quer que todos vivam em paz. Então, eu quero viver em paz na minha família. Quem não quer? Agora eu pergunto, quem quer ser um pacificador dentro da família? Cristo é um pacificador. Atire a primeira pedra quem não errou. Simples assim, todos nós erramos. Cristo ensina, amai a quem te odeia, aos enfermos, aos necessitados, enfim, do corpo e da alma. Então, cooperar. Olha, eu não sei como é vocês, mas quando eu vejo um homem dizendo, eu vou lavar a louça para minha esposa, eu fico assim, quem vai lavar para a esposa? Ele que usou. É dele. Por que a obrigação é dela? Tem que ser dos dois. Tem que ser cooperador. Eu tenho que criar meus filhos dando a ele esse tipo de valor. Fazendo entender que o lar é de todos e todos devem contribuir, cooperar para que vivemos em paz. Repartindo o quê? O nosso tempo, o nosso amor. Mas o mundo esquece desse tipo de situação. E olha, quando nós estamos nessa tarefa de cooperar, é uma das oportunidades mágicas que nós temos para poder conversar, para poder falar sobre a vida, para falar sobre os nossos projetos, nossos sonhos. Porque você está ali quando você está lavando a louça, não, você viu fulano, e tem uma conversa edificante. E Cristo ensinou-nos isso quando ele falou do Evangelho do lar, porque ele percebia que muitas vezes nos lares as pessoas se perdiam. Eu sei que era naquela época, hoje não tem problema de fofoca, hoje não tem problema de intriga, hoje não tem problema nenhum de crime, tudo tranquilo, né? Mas enfim, nós temos que tentar trabalhar um clima de amor, de união. E isso, gente, é um hábito que a gente tem que desenvolver. A gente tem que cultivar isso, é uma tarefa nossa, não é o que você vai ter que fazer. E nós vamos conseguir fazer isso onde? Na família. Repita, fácil? Claro, gente, claro que não é, muito difícil. Mas é possível, se nós tivermos amor. Próximo, por favor. Né? Então, o respeito. O respeito é muito importante. Os meus pais, os dois já morreram. E depois, homem adulto, eu vi que a vida deles não era perfeita, como eu pensava que era quando criança existia. Mas eu nunca vi meu pai brigar com minha mãe. Nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe.
Nunca vi meu pai proferir uma palavra, um palavrão, ou minha mãe. O palavrão mais sujo que eu ouvi da minha mãe, me perdoe, eu vou ter que falar aqui, cebola. Era assim que ela falava. Esse foi o palavrão mais sujo que eu ouvi da minha mãe. Aí eu pergunto para vocês, se algum dia vocês me ouvirem falar um palavrão, chame a polícia. Não sou eu estou obsidiado. Porque eu não falo e não gosto de falar. Agora, é claro, eu vivo em sociedade, eu sei como isso funciona. Eu sou advogado de profissão e muitas vezes tenho que usar palavrão lá no meu processo de falar. Mas eu não uso como regra da minha vida. São coisas totalmente diferentes. Não é? Você entende quando uma pessoa fala de um palavrão num contexto usual ou num contexto de ofensa, de ofender, de magoar, de ferir alguém. São coisas muito diferentes. Né? Até por isso que hoje muitas pessoas já fazem palavrão uma palavra usual, né? E infelizmente meu filho é assim. Ele fala 2 palavras, 3 tem palavrão. Meu Deus, eu aprendeu isso, pelo amor de Deus. Mas eu tenho fé em Deus que o dia vai melhorar. Né? Então, o respeito às limitações uns dos outros, aos erros e enganos uns dos outros, ao desejo de ser feliz uns dos outros. Às vezes as pessoas querem ser felizes e tentando ser felizes, elas magoam as pessoas que estão ao seu lado. Né? Mas tendo respeito por essas questões. Então, a família é a primeira escola onde aprendemos a lição preciosa do respeito para mais adiante enfrentarmos o desafio de conviver no mundo. Aí eu pergunto a você, você quer viver um mundo melhor amanhã? As pessoas falam muito hoje, isso não fala? Quer viver um mundo melhor? Quem quer viver um mundo melhor? Eu quero, gente. Todo mundo quer, né? Quem tem filhos, netos, sempre quer, né? A gente tem que acreditar nisso no futuro. Aí eu vou dar para vocês a receita. Invistam nas suas famílias. Se as famílias forem perfeitas, o mundo será. Porque o mundo vai refletir o que as famílias são. Foi como exemplo de um cidadão que chegou numa cidade, ele estava se mudando para lá, e na hora que entrou na cidade tinha um senhor parado ali na frente. Aí ele parou e falou assim: olha, eu estou pensando em me mudar aqui para essa cidade. Eu queria saber como é que é viver aqui. Essa cidade é calma, tranquila, tem violência. Ao que o senhor perguntou a ele: de onde o senhor vem? É um lugar calmo, tranquilo, tem violência? Ele disse: olha, lá está tudo perdido, lá é terrível, mas um monte de gente ruim. Aí o homem falou para ele: olha, pois aqui é tudo assim também. Essa cidade é igualzinha. Aí passou alguns minutos, um outro homem parou no mesmo lugar e fez a mesma pergunta para ele. E ele respondeu da mesma forma: da onde você mora? Como que é essas praias na cidade? Como que é o lugar? É um lugar calmo, pacado, seguro, sereno. Pois aqui também é calmo, pacado, seguro, sereno. E por que isso? Porque não é o lugar, é você quem faz o lugar. É a sua atmosfera de pensamento. É como você enxerga. Essa violência só existe porque ela ecoa na pessoa. Porque se alguém me ferir, eu tenho que agir com ela com amor. Eu me lembro uma vez, eu moro na cidade de Esmaia, estou viajando de Esmaia, São Paulo, estava na estrada e um cidadão chegou para mim e falou assim: vai! Aí minha mãe falou: ele te xingou. Aí eu falei assim: para mim não, minha mãe não é aquilo que ele falou. Ou seja, a ofensa só existe se eu aceitar. Se eu não aceitar, não vai ser uma ofensa. E pelo contrário, sabe o que eu vou entender? Talvez aquela pessoa não esteja no bom dia. Talvez ela não esteja no bom momento. Talvez eu de fato tenha fechado ela. Talvez de fato tenha dado motivo para que ela agisse daquela forma. Então, eu tenho que ter compreensão. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que entender que eu tenho que ser um pacificador. Simples assim. E se ele é Fabrício, me perdoa, desculpa, eu não te vi, vou falar alguma coisa assim. E não duvido se eu falar isso, não, mas fui eu estou no dia ruim, e acabou a vida que segue, vamos ser felizes. É assim viver em sociedade. Né? Próximo, por favor. Então, as famílias são coisas diferentes, né? Mas em todas elas nós enriquecemos. E é imprescindível ter o amor. Ama, pois agora a sua família
do jeito que ela é. Não existe família perfeita, meus amigos, mas existe família perfeita para você. E é onde você está. Porque ninguém está no lugar errado, ninguém está com um amor trocado. É sempre pela sabedoria divina que nós acordamos todo dia na família que, para nós, é a família ideal. E é ali que nós temos que aprender a nos amar, nos aceitar, aprender a viver como nós somos. Porque enquanto não aprendermos, haveremos de voltar quantas vezes se fizer necessário, apenas para aprender a amar. Como dizia Belinha na música, só para amar. Lembra? Quem tem mais de 30 vai lembrar. Os meninos, as meninas não, né? Só para amar. É só para amar mesmo. Essa é o resumo das nossas vidas. Essa é a grande trajetória das nossas vidas, né? E não duvide que essa família é feita para você. Porque é ali que você realmente está aprendendo, né? E aprendendo justamente a desenvolver na felicidade. Não acabou do próximo. Eu estou correto porque nosso tempo já foi. Acabou? Ah, o slide acabou? Ufa! Eu nunca tinha reparado, mas tudo bem, né? Mas vocês me entenderam, né? Pois então, meus amigos e minhas amigas, o tema da noite é um convite dirigido aos nossos corações, para que nós aprendamos a nos amar, a nos aceitar do jeito que nós somos, para que possamos voltar aos nossos lares, e tanto quanto possível, possamos abraçar aquela pessoa a quem chamamos de filho, marido, companheiro, enfim, quem quer que seja, e possamos dizer a eles o quanto eles são especiais para nós, e quão grande é a perfeição de Deus que nos permitiu, na intimidade do tempo, que nós nos reuníssemos hoje em família para aprender a amar, aprender a se respeitar, aprender a se ajudar. Felizes, pois, são todos aqueles que conseguem ter essa consciência e essa certeza de que a família é um projeto de Deus e é um presente que nos é dado em cada amanhecer. Muita paz a todos, um beijo no coração. Obrigado.